Nossa paraxá de Behar, fala de muitas leis financeiras, né? A gente começa a falar de Shemitah. E tem um passuco muito interessante que eu quero ler aqui com vocês. Diz o passuco, está na leitura de Hamishi, que a gente vai começar a ler a partir de amanhã. Diz o seguinte: V'chiamuch achicha, se seu irmão empobrecer, o matayador, né? Quer dizer, baixou a mão, ele perdeu a capacidade financeira dele. Matayador imach, ele perdeu a capacidade financeira imach, com você. V'chezak tabo, e você vai fortificá-lo junto com ele, vai fortificá-lo. Né? Ger vetoshav v'chaimach, mesmo se for um convertido, aquele que está morando com você, v'chaimach, ele vai viver com você. Diz aqui o Rashi, v'chezak tabo, você deve fortificá-lo. O que significa isso? O Rashi aqui fala uma coisa interessante. Se você vê um irmão seu entrando em dificuldades financeiras, não deixe caí-lo, não deixa ele chegar numa situação de calamidade que ele caiu por completo. Vei cachele akimoi, e depois vai ser muito mais difícil levantar. Já começa a ajudar quando você vê que ele está começando a entrar em problemas. Quando mutateado, ou seja, quando começou a ficar fraca a sua mão, começou a cair a sua condição financeira, já é melhor ajudar. Não deixa ele chegar em situação de desespero, que acabou, não tem mais solução. Do contrário, quando você vê que ele já está começando a entrar em dificuldade, começou a entrar em dívida e tudo, já ajuda logo de princípio. Isso quer dizer, dê força para ele. O Urashi dá o seguinte exemplo, né? Lemazedome. O que isso parece? Ele fala uma coisa muito interessante. Lemassou shelachamor. Imagina que tem um burro está carregando a carga, né? O Deubim como ainda está sobre o burro, está carregando. Então só que tá perigando, né? O negócio está difícil. Echatofes bom mamidor. Quando você vê que a carga está em cima do burro, mas está balançando, está com perigo de cair, o que você deve fazer? Você, com pouca coisa, com pouca ajuda, colocando somente a mão para ajudar a equilibrar, enquanto ainda está em cima do burro, você consegue ajudar e a carga não cai no chão. Mas você só colocar a mão lá e você está ajudando o equilíbrio da carga sobre o burro. Agora, se você não colocar a mão lá, enquanto ainda está sobre o burro, e a carga está balançando, uma hora ela cai, e aí para levantar do chão é muito mais difícil. Entendeu? Ele fala a mesma coisa acontece com as pessoas. A pessoa começa a entrar num problema financeiro, né, exagerou um pouco no cartão de crédito, ou quebrou o carro e uma dívida que ele não estava esperando, teve que pagar o mecânico e tudo. Nessa hora, se você ajudar, é que nem você colocar a mão na carga que está sobre o burro, que é pouca coisa. Para colocar a mão, você está equilibrando ainda em cima do burro. Mas o burro continua andando e continua a estar equilibrado. Agora, se a carga cair toda ao chão, para levantar toda a carga pesada e colocar de volta sobre o burro, vai ser muito mais esforço e muito mais difícil. Não deixa a carga cair ao chão. Isso é, você deve dar força para ele. Mas aqui tem um detalhe que poucos prestam atenção. Eu vou repetir o passo. Você vai ver que tem uma palavra aqui que parece meio fora de contexto. Parece não caber no passo. Primeira coisa, um detalhe. Aqui nossa paraxá fala várias vezes o termo achicha, seu irmão. Mais de 20 vezes o termo seu irmão, por quê? Toda vez a gente tem que enxergar todo Yehudi nessas situações como nosso irmão. Isso não é algo distante, alguém que eu não conheço e tudo mais. É parte da nossa família, é próximo da gente, é seu irmão. Esse é o primeiro detalhe. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção. Diz o passuco, né? Seu irmão empobreceu. O matayador imar, e ele ficou fraco da mão, quer dizer, ficou né? tá com dificuldades. Imar, com você. O que com você tem a ver aqui? Vechezak tá boa, aí você vai dar força para ele. Mas o que quer dizer imar? Como assim? A mão dele ficou fraca, imar com você. O que é a palavra com você?
está fazendo nesse passuco. Então, o Sfat Emet, ele tem uma explicação muito bonita. O Sfat Emet, a gente já falou bastante sobre ele aqui, é o terceiro Rebbe de Gur, né, neto do famoso Hidushei Harim. Ele dá uma explicação fantástica. Primeira coisa, ele traz um Midrash. O Midrash falou o seguinte, olha o que o Midrash diz. O Midrash sobre esse passuco, ele fala, ele traz um versículo, na verdade, do Mishlei. Não sei se eu consigo ler dentro aqui o versículo do Mishlei, tem que procurar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidão. O Mishlei, o livro dos Provérbios, né? Ele fala o seguinte, aqui está. Quem traz isso é o Midrash Rabbah, ele fala, ele liga com os Provérbios, com o Mishlei, ele fala, Rash veish tichachim nifgash. Um pobre e o homem sábio se encontraram, né? Isso está no Mishlei. Então ele fala, Ashir verash nifgash o sekulam Hashem. Diz o Mishlei fala, né? Tem um pobre e tem um rico, eles se encontram. Então, ele fala, nessa hora, Hashem, ele diz assim, Meirei neish neem Hashem. Nesse momento, quando eles se encontram, o pobre e o rico, Deus ilumina os olhos dos dois. Ele abre os olhos para ambos ficam iluminados. Então, o Midrash dá o seguinte exemplo, que se uma pessoa pobre encontrou o rico, de volta numa situação dessa, você tem que auxiliar logo no começo. Então, Deus, ele ilumina os olhos dos dois, né? O rico, ele vai dar o caminho para o pobre superar essa dívida, né? E ajudá-lo nessa situação. Mas isso, Midrash, isso não é somente sobre pobre e rico, não somente na questão financeira, ele fala isso também, porque o Mishlei, ele usa o termo de um homem sábio. Então não é somente rico. Um homem sábio também se refere, diz o Midrash Rabbah, sobre alguém que é pobre em Torá, não é sábio em Torá, e alguém que encontrou rico, aquele que é rico em Torá, eles se encontram. Fala, os dois, diz o Midrash, um tem que ajudar o outro. O sábio tem que ensinar o ignorante. Ele fala, e quando ele faz isso, Deus, ele abre e ilumina os olhos de ambos. Agora, se ele não faz isso, e aí o Midrash, ele fala, Deus é mesmo que fala, aquele que eu dei riqueza, eu que dou riqueza para um, eu posso dar riqueza para outro. Eu fiz um pobre, posso fazer o pobre virar rico, o rico virar pobre. Ele falou, eu que fiz do sábio, eu posso fazer dele virar ignorante, e o ignorante virar sábio. Então explica aqui o Sfat Emet uma coisa muito interessante. Ou seja, o que o Midrash está querendo falar? Que a pessoa que é rica, ele tem Deus colocou ele numa missão para ajudar o pobre. E aquele que é rico em conhecimento, Deus colocou ele na missão de compartilhar o conhecimento com o mais pobre em conhecimento. Ele liga com a seguinte situação. A gente fala no Birkat Hamazon, a gente mencionou isso ontem, no começo do Birkat Hamazon a gente falou o quê? Hazan et haolam kulo. Quando a gente agradece pela comida que a gente tem, a gente fala, obrigado Deus, que dá sustento a Zanet Haolam Kulo, o mundo inteiro. Fala que Deus, ele dá sustento para o mundo inteiro com bondade. Eu comi minha comida, por que eu tenho que agradecer que Deus dá comida para o mundo todo? E outra coisa, será que Deus dá comida para o mundo todo? Né? Tem muita gente na África que está morrendo de fome. Não precisa ir para a África. Aqui, tipo, outras vezes em muitos lugares, gente morrendo de fome. Obviamente a gente falou que hoje em dia a gente vive, já mencionei isso ontem também, a gente vive numa geração muito abençoada, né? Que hoje em dia tem mais pessoas brigando contra a obesidade do que contra a fome. Baruch Hashem, a gente está vivendo cada vez mais numa geração muito abençoada, mas mesmo assim falar que todo mundo tá bem alimentado, Hazan et haolam kulo, por que a gente agradece o alimento do mundo todo na hora que a gente vai fazer o nosso Birkat Hamazon? E o Sfat Emet, ele fala que cada pessoa tem que saber
que o alimento que ele tem na sua mesa é uma ideia bem moderna. Ele fala, se você tem um alimento na mesa, é porque Deus ele alimentou o mundo inteiro. O que significa? Ninguém vive isolado do mundo. Assim fala o Sfatemet. Tem o famoso exemplo, Milton Friedman, ele fala quando você tem um lápis na sua mesa, hoje em dia no mundo globalizado, você vê um lápis, você fala, esse lápis foi feito made in Brasil. Não. Saiba que, sei lá, a grafite veio não sei da onde, a madeira veio não sei da... Todo o produto que tem na sua mão veio de não sei quantos lugares. E o Sfatemet já fala isso, em 1800 ele fala que para você ter comida na sua mesa, isso se deve a não sei quantas pessoas em vários e vários lugares. Ninguém vive totalmente isolado. Ninguém pode falar, eu sou sábio, eu sou rico e eu não preciso de ninguém. Não existe isso. Não existe a pessoa não precisar de ninguém. Todo mundo sempre precisou de alguém. Então a pessoa não pode falar, eu não vou ajudar o outro porque ele que se vire. Entendeu? Eu me virei sozinho, ele também vai se virar sozinho. Ninguém se virou totalmente sozinho. Todo mundo sempre precisou e precisa de todo mundo. E Deus criou o mundo assim mesmo. Ele fala exatamente isso, quer dizer, a gente vai falar no Pirkei Avot dessa semana, esse é o Chacham, quem é o sábio? Alomed Mikol Adam, aquele que aprende de todas as pessoas. Porque todo mundo tem o que aprender de todo mundo. E todo mundo tem o que ensinar. Se você tem para aprender de todo mundo, Alomed Mikol Adam, sabe? O sábio é aquele que consegue aprender de todo mundo. É porque todo mundo tem algo a ensinar. Todo mundo tem algo para dar, para acrescentar, para compartilhar e para ensinar. Então o sábio consegue aprender de todo mundo. Ele percebe que ele não vive, né, isolado do mundo todo. E da mesma forma que ele não vive isolado do mundo todo, então ele recebe do mundo todo. Ele também deve dar um pouco para o mundo todo. Um pouco daquilo que ele tem para dar. Né, da sua sabedoria ou da sua riqueza. Então quando você vê o outro, né, balançando a carga dele em cima do burro, você vai lá e ajuda, não deixa cair. Porque o outro precisa de você agora e você precisa do outro algum dia. Mas tem um detalhe aqui. Então, eu queria compartilhar com vocês uma história dessa visão que você tem que saber que no momento que você agradece a sua comida, você tem que pensar, será que está todo mundo comendo também? E todo mundo, Deus deu sustento para todo mundo, para minha comida chegar no prato. Tem uma pessoa que quando eu fazia o Birkat Hamazon, enxergava dessa forma. Escutei uma história hoje fantástica. Eu até fui procurar, logo antes aqui de começar a Minchá, fui procurar na internet para ver, e eu vi no Rav Google, no Wikipedia, e está lá escrito no Wikipedia com todas as letras dessa história. Tem uma, vou ler até o nome aqui dela, nome complexo. Tem uma mulher chamada Shirley Chisholm, não sei como se fala em inglês sobre o nome dela. Ela foi a primeira congressista eleita mulher afrodescendente nos Estados Unidos, em 1968. E ela foi eleita pelo Brooklyn, no Congresso americano. E isso foi logo depois, na guerra, né, pelos direitos civis ali americanos, Martin Luther King e tudo mais. E ela foi então a primeira mulher afrodescendente a ser eleita no Congresso americano. Só que naquela época tinha muita resistência ainda a uma pessoa como ela estar presente no Congresso americano. Tinha gente que não olhava isso com bons olhos, né? Muitos congressistas eram bem racistas naquela época. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram, na hora que estava começando o Congresso, eles colocaram ela no Comitê de Agricultura. Falaram, ali ela não vai fazer nada. Ela vai estar totalmente jogada de escanteio, né? E porque o que uma pessoa do Brooklyn, que representa o Brooklyn, vai fazer no Comitê de Agricultura? Ninguém planta nada no Brooklyn, é no meio de Nova York, né? Então ela está para representar pessoas do Brooklyn, né? E vai fazer o que no Comitê de Agricultura? O que ela pode trazer de bom para as pessoas do Brooklyn no Comitê de Agricultura? Nada, né? Então ela chegou lá e ela sentiu que ela não... Começou para os primeiros dias do Congresso, ela viu que ela não tinha o que fazer. Né? Tudo que ela tentava, as ideias, tudo bloqueado. E ela estava no Comitê de Agricultura, ela falou, o que o Brooklyn tem a ver com a agricultura? E aí,
ela estava super deprê, a vida inteira fez campanha e tudo, achou que ela ia chegar no Congresso para fazer mudança, e lá estava ela, de mãos atadas, e jogaram ela no Comitê de Agricultura. De repente, ela recebe uma ligação no escritório dela, e era o secretário do Rebbe de Lubavitch, e fala, o Rebbe quer falar com você. Bom, ela já ouviu falar do Rebbe, que afinal ela representava o Brooklyn. O Rebbe representa boa parte da parcela da população de lá. Então ela foi até o Rebbe. E o Rebbe chegou e falou para ela o seguinte. E outra coisa, isso que eu estou falando, essa história, ela contou no último dia dela no Congresso, em 1983, ela contou exatamente essa história. Essa história que eu estou contando para vocês. E eu abri aqui no Wikipedia e tá exatamente essa história. Depois podem procurar. Oi? 1900, ela entrou em 68 e ficou até 1983 no Congresso. E no dia ela fez uma despedida, ela contou essa história para todo mundo lá escutar. Na despedida dela do Congresso, ela compartilhou essa história e está aqui no Wikipedia. E ela fala então que ela passou os primeiros meses no Congresso sentindo que tudo que ela lutou para chegar lá não valeu nada. E ela chegou, o Rebbe ligou para ela, mandou ela vir, ela chegou lá no escritório do Rebbe, no 770. E ela falou que eu posso te ajudar. O Rebbe falou, eu estou vendo que você está muito triste. Você está muito deprimida. Ela falou, lógico. E ela contou. Me enfiaram lá na agricultura, porque sabem que não tem nada para fazer com a agricultura aqui no meio do Brooklyn. Né? O Rebbe falou, você não está enxergando a enorme oportunidade que te colocou diante dos seus olhos. A Hashem te colocou por providência divina nesse lugar. Aí você tem uma tremenda oportunidade. Ela falou, como assim? Você sabe quanta comida é jogada fora pelos fazendeiros? Quanta comida sobra? Você está agora no Comitê da Agricultura, pega toda essa comida que é jogada fora, porque tem muita importação que vem de fora, e às vezes muita produção sobra, não vende tudo, e usa para alimentar os pobres. Tem muita gente necessitada que está necessitando de comida, e por outro lado tem muito fazendeiro que está jogando comida fora. Você faz... né, o encontro, o casamento, o shidur, né? Ele falou, você foi colocado no lugar certo, na hora certa. Ela saiu ela falou, você tem que ser otimista, feliz, você vai ver, foi a maior oportunidade da sua vida. Ela saiu de lá, assim, meio diferente, confusa. Justo no dia seguinte, ela encontrou um outro congressista chamado Bob Dale, que representava o Kansas. E ele falou, estou com um problema enorme. Todos os fazendeiros ficam me ligando que eles não sabem o que fazer, que eles estão jogando toda a comida fora, sobrou muita comida que eles não conseguiram vender, teve muita importação e tudo mais, e não sabem o que fazer com isso, e até é um custo para eles enorme jogar tudo isso fora. E na hora, foi no dia seguinte, na hora ela lembrou da conversa que ela teve no dia anterior com o Rebbe. Ela falou, não, vamos fazer uma coisa sobre isso. Nesse momento, ela criou foi a partir daí que ela criou 2 maiores programas de alimentação que existem no mundo até hoje. Um é o famoso Food Stamps, né, que alimenta milhões de famílias nos Estados Unidos, programa que dá para pessoas de baixa renda, de direitos, né, selos para poder comprar comida nos supermercados. Ela fez um programa que se chamada, até ler aqui dentro, é o Wix, né, que dava para, principalmente crianças, pega toda essa comida que sobra das fazendas e todo tipo de alimentação para crianças necessitadas e inclusive bebês, eles dão leite e tudo mais, que é o chamado WIC Program, né, que é o programa para Women, Infants and Children, programa para as mulheres e bebês e crianças. Ela criou esses 2 programas, só esse programa WIC já tem mais de 10 milhões de crianças atualmente nos Estados Unidos estão nesse programa. E aí quando ela chegou em 1900... Oi? Women, Infant, Children. Women, Infant and Children, né? E aí ela falou em 1983, quando estava se aposentando do Congresso, no último dia dela, ela virou depois, com esses programas, virou os maiores programas de assistência social nos Estados Unidos, né? E tudo isso, ela falou, e ela virou então super famosa. Ela teve projeção. Ela teve grande projeção com tudo isso, obviamente, até hoje, dias de hoje, ela é famosa. E ela, no último dia, ela falou, tudo isso que eu fiz foi por causa de um rabino otimista lá em Crown Heights. Que ela estava enxergando a vida dela assim. Mas então, o Rebbe, quando ele falava, ele agradecia pela sua comida, ele falava, né, Betuvô. Ele agradecia não só pela comida dele, mas pela comida do mundo inteiro. E é isso que o Sfat Emet ele fala o seguinte, se seu irmão ele está
ele ficou pobre e a mão dele está fraca, Imar, está com você a ajuda. Saiba que você tem alguma coisa para fazer para ajudá-lo. Ou para ajudar, ele traz o Midrash, ou você pode ajudar financeiramente, ou você pode ajudar com um conselho, como diz o Midrash, ou você pode ajudar com Torá, mas alguma coisa você pode fazer para ajudar ele. Está com você. Todo mundo tem algo dentro dele que ele pode compartilhar, que ele pode ajudar. Então, se seu irmão está em dificuldade, Imar, na verdade, está com você a ajuda. Fazer o Ayom Yom de hoje. Não? O Matayador Imar, que está escrito. Não, nem se ele fala o Matayador Imar. É por isso que vem rezar que tá bom. Você vai dar força para ele. Então, o que é o Imar? Está com você a ajuda dele. Isso aqui, o Imar parece meio fora aqui. Isso que é o Imar. Está com você. Assim explica o Svatemit. Vamos ler o Ayom Yom de hoje. Verzak tá bom. Inclusive, esse Verzak tá bom é um conceito delicado, que a gente não está falando muito, mas na verdade é uma coisa muito importante. É isso que eu falei antes, no começo, do Todorashi. Do que? Você ajudar antes ele cair por completo. Exatamente. Isso. Tudo bem. Ayom Yom de hoje. Hoje teve gente aí não. Ayom Yom de hoje, dia... Depois, quem quiser, abre lá no Wikipedia e fala a história do Rebbe com ela, na biografia dela. Muito interessante. Bom, a Yom Yom de hoje diz o seguinte: Bekirat Shema, Sheshomim Baboker, quando a gente faz um Shema de manhã antes da reza. Né? Isso muita gente faz antes da reza para garantir que você está falando o Shema no horário, né? Porque tem um horário limite de falar o Shema de manhã. Então, se você faz o Shema, você vai rezar no Minah um pouco mais tarde, na verdade a gente coloca, tá no próprio Sidur fazer esse Shema. Se você faz esse Shema antes do horário, para garantir que você está fazendo o Shema dentro do horário de manhã, até a 3ª da manhã, você tem que falar. Aí você também vai falar Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem. Você deve repetir as 3 últimas palavras Ani Hashem Elokechem, né? E no Kriyat Shema que você faz, quando você coloca o tefilim de Rabbeinu Tam, ou Shimush Rabbah, aqueles que colocam, aí você não repete essas 3 palavras, né, Hashem Elokechem, né, você lê direto. Até né, Hashem Elokechem, mas sem repetir. Lag BaOmer, do ano Tov Reish Dalet, 5.604, né, Le'erech aproximadamente, nessa data, diz o Tzemach Tzedek, ele falou um ensinamento do Baal Shem Tov. Está escrito que tiu atem eretz chefetz amar Hashem tzvakot, que vocês são uma terra desejada, disse Deus. Que Hashem shechachamim agdolim beoter leolam no yasigu et otzrot atev agdolim sheshem itbarech et bia baaretz. Como os maiores sábios não conseguem ainda, não têm ideia de todo o tesouro que está guardado dentro da terra. Cada vez você cava mais, você encontra mais e outros tesouros, e você não sabe aonde vai ter pedras preciosas, ouro, prata, petróleo. Cada vez você vai descobrindo e encontrando mais coisas, né? Ele fala, Shakol Hayam Minafar, tudo vem da terra. Kach lo yachol af echad yasig et haotzrot agdolim shechavuyim beyehudim. Assim ninguém tem ideia da quantidade de tesouros que estão enterradas dentro de cada judeu. Isso que o Passu quer dizer, Shema Eretz Chefetz. Isso que a gente é chamado de terra desejada, Shelakadosh Baruch Hu de Hashem. De cima, o Baal Shem Tov concluiu dizendo, Retzoni, a minha vontade, Leafig meyodim sheem itnu et hayevu she'eretz chefetz Shelakadosh Baruch Hu yecholá latet. Então, o meu desejo é fazer que todos os judeus produzam os produtos que a terra desejada de Hashem é capaz de dar.